Olá, sejam bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estes três canais, estas três redes sociais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarot, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com vários tipos de cartas chamadas de cartas ciganas, com cartas Kipper, com cartas Whitman, com Veras Síbilas, com a cartomância tradicional, com as cartas de jogar tradicionais, com o baralho espanhol e com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim, entre muitos outros oráculos. Na realidade, o trabalho com oráculos em cartas e também dados, dominomância, runas, enfim, uma série de oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar do dia 25 de agosto a dia 31 de agosto de 2025, e venho com um Petit Lenormand, um baralho cigano, o Lenormand Oracle, do Alexander Danilov, e também com o seu tarot Orient Tarot de Alexander Danilov, de uma edição de 2022, a primeira edição de 2022. Eu irei tirar cartas de força com os arcanos maiores do tarot, cartas de força com os arcanos menores do tarot. Irei também tirar uma carta de força com o oráculo da transformação, da Gena della Grottaglia. E depois, por fim, irei tirar uma runa de força com o nosso habitual oráculo rúnico. Continua muito calor aqui por Castelo Branco, fomos fustigados por vários incêndios, uma calamidade. Espero que as coisas agora já estejam um pouco mais calmas e espero também que a próxima semana nos traga boas notícias, que as cartas nos possam dar bons augúrios para a próxima semana. Vamos baralhar cartas. Eu vou baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas, como eu costumo dizer. Aqui é tudo ao vivo e a cores, não há edição de vídeo, por isso aquilo que sai é aquilo que é. Convido-vos também a subscreverem o canal se são novos aqui no canal, ativarem o sininho das notificações para poderem ter sempre indicação de quando colocamos um vídeo novo no canal. E agradeço muito a vossa presença. Esta leitura é para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para as suas vidas. Relembro que estas leituras são intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Peço-vos também que utilizem a vossa inteligência e a vossa intuição para se sintonizarem com estas cartas e irem mais além dos detalhes que eu vou providenciar na leitura das mesmas. Eu penso que o Petit Lenormand já está suficientemente baralhado. Vou fazer um corte. Fazer um leque e deitar cartas. Princípio da semana, meio da semana, final da semana. Vou só chegar um pouquinho as cartas mais para aqui, para poder ter espaço, para poderem visualizar melhor as cartas. O que está a obstaculizar, ok? Está a favorecer. Ok. Saem-nos duas cartas que nos saíram a semana passada, mas em posições diferentes. Sai-nos para pontapé de saída da semana a carta do Cavaleiro, que nos saía na posição de favorecimento na semana passada.
Começamos com uma energia de movimento, uma energia de vinda de boas notícias, de novidades, de informações que chegam à nossa vida, que vão fazer movimentar as situações de vida para elas se resolverem. A carta do Cavaleiro é uma carta principalmente de ação, de determinação, de andar para a frente com os nossos assuntos, sejam eles de foro amoroso, sejam eles de foro profissional ou de foro social. Esta carta pode preconizar o aparecimento de uma pessoa que entra na nossa vida, de facto, de um ponto de vista romântico, mas habitualmente trata-se de uma carta que nos fala da energia de alguém que vem de fora do nosso entorno, de fora do nosso ambiente comum de vida, que nos traz uma novidade que poderá fazer e alavancar a nossa vida para a frente. Esta carta, quando sai, fala-nos da saída de uma fase de vida condicionante para uma fase de vida mais movimentada, mais aberta, mais leve e mais proveitosa. É, portanto, um bom início de semana. Para quarta e quinta-feira surge-nos a carta da cegonha e as mudanças continuam a fazer-se sentir, as deslocações continuam a fazer-se sentir. Estas duas cartas, a carta do Cavaleiro no princípio da semana, segunda e terça, e a carta da cegonha na quarta e quinta, falam-nos muitas das vezes de deslocações em veículos, em meios de transporte. A carta da cegonha preconiza uma passagem de vida de uma fase de vida menos positiva para uma fase de vida mais positiva. Algo primaveril, algo alegre, algo mais leve surge na nossa vida se nós decidirmos fazer as mudanças necessárias na nossa vida. É uma carta muito benfazeja, muito positiva, que nos fala, como eu referi, de deslocações, mas principalmente das mudanças conscientes para trazer uma lufada de ar fresco à nossa vida. E na sequência da semana, para sexta, sábado e domingo, também temos uma carta muito auspiciosa, a carta do cão. A carta do cão fala-nos de amigos, de aliados, fala-nos de lealdade, de amizade, de fidelidade, tudo epítetos desta carta, que tudo muito positivo para o final da semana. O fim de semana pode estar, portanto, matizado com o aparecimento, com o convívio, com amigos, com alguém bastante próximo que é um aliado. Do ponto de vista espiritual, é uma carta que nos fala de que existe uma proteção espiritual, existe um guardião ou uma guardiã que nos protege na nossa vida. Esta carta também nos fala de que as pessoas que estão à nossa volta nos querem bem, as pessoas que irão estar à nossa volta no fim de semana querem-nos bem, e têm uma atitude de proteção em relação a nós e uma atitude de lealdade e de fidelidade para connosco. O que é que está, contudo, a obstaculizar a semana? Bom, uma carta difícil numa posição de problema, ou objeção, de dificuldade. É a carta da montanha. E aqui são os epítetos menos positivos da carta que vão prevalecer. A carta da montanha fala-nos eventualmente de algum obstáculo físico, um obstáculo que causa cansaço físico e extenuação, e que pode surgir na semana e que vai dificultar a evolução da mesma. É uma carta que tem esse pendor de ser considerada de obstáculo. Portanto, quando ela surge numa leitura, ela fala-nos de dificuldades e de obstáculos, mas apesar de nos falar dessas contrariedades e dessas dificuldades, a carta da montanha tem uma particularidade muito grande, é que o obstáculo, por maior que possa parecer, o obstáculo que surgir durante a semana, por maior que ele possa parecer e que vai dificultar a progressão da semana, ele é contornável. Uma montanha pode ser escalada ou pode ser contornada para evitar esse bloco, esse bloqueio que existe na vida quando ela surge numa leitura. Portanto, é um obstáculo contornável, mas que nos vai dar trabalho.
E, portanto, é preciso ter atenção durante a semana para não cairmos numa extenuação, principalmente física e também um pouco mental, para estarmos a resolver um problema que vai dificultar o favorecimento da semana e nos deixarmos assoberbar de preocupações e de cansaço físico durante a semana. Preciso ter cuidado com isso. O que é que está, contudo, a favorecer a semana? Bom, uma carta que tem uma conotação muitas das vezes negativa, a carta da raposa, mas que neste caso está a favorecer, está numa posição de favorecimento da semana. E aqui o que é que vai estar a favorecer a semana? Bom, os epítetos positivos desta carta vai estar a favorecer a semana uma grande capacidade de análise, um grande sentido de observação daquilo que nos está a acontecer, o conseguirmos ler nas entrelinhas as pessoas que estão à nossa volta, o termos de facto uma grande capacidade de análise para encarar as situações e podermos tomar as melhores decisões. Também é uma carta que nos fala muitas das vezes de uma coisa que não é muito abonatória de se dizer, mas que vai favorecer a evolução desta semana, que é agirmos um pouco em proveito próprio. Não sermos ingênuos, não sermos pegos e sermos incautos, não sermos surpreendidos por falsidades e por mentiras, e termos esse sentido de observação muito grande e agirmos em proveito próprio. Isso vai favorecer a evolução da semana. Outra coisa que pode estar a favorecer a evolução da semana, que são os epítetos positivos desta carta, é o trabalho por conta própria. Os empreendedores, as pessoas que se dedicam a uma atividade laboral por conta própria podem estar entre mãos com situações que irão beneficiar a evolução da semana. A carta da raposa saiu a semana passada na sequência da semana e vem esta semana a favorecer a nossa próxima semana de 25 a 31 de agosto de 2025. E bom, com o Petit Lenormand, com o baralho cigano, foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vamos agora tirar uma carta de força com os arcanos maiores, com os arcanos menores também, do tarô, do Oriente Tarô, do Alexander Danielov, o mesmo autor do Petit Lenormand. Vamos então baralhar os arcanos maiores. Vou só beber um pouco de água porque estou sequiosa. Vamos baralhar os arcanos maiores. Vamos baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Esta é a primeira edição deste Orient Tarot do Alexander Danielov. É um ilustrador que eu gosto particularmente, gosto muito dos trabalhos dele. Ele tem outros tarôs e não sei se terá mais algum Lenormand, creio que não, creio que só tem um Petit Lenormand, mas o trabalho dele é muito interessante. Bom, eu penso que os arcanos maiores estão baralhados, vou fazer um corte. Fazer um corte, fazer um leque e tirar uma carta. Vou baralhar os arcanos menores. Baralhar os arcanos menores. Se estão a gostar do vídeo, coloquem um gosto, digam-nos de onde nos estão a seguir, comentem, digam o que é que gostariam de ver aqui pelo canal para eu poder melhorar estas vindas aqui. E coloquem um gosto para que eu possa alcançar mais pessoas se estão a gostar do vídeo. Eu penso que também já estão baralhados os arcanos menores.
vou fazer um corte. Fazer um leque. E tirar uma carta. Muito bem. Sai-nos novamente uma carta que saiu a semana passada. O arcano menor, o rei de ouros. Um rei de ouros. Saiu-nos também a semana passada. E como arcano maior temos o eremita. E bom, se de facto as cartas do Petit Lenormand nos falavam de movimento e de ação, já as cartas do tarot nos falam de um certo recolhimento. Com o eremita nós estaremos propensos a isolarmos-nos um pouco do mundo. Mas isso também não deixa de ser muito estranho. Não é muito estranho dizer isso porque estamos num período de férias e estamos num período também de nos recolhermos um pouco para dentro de nós próprios, para fazermos um balanço do ano. Eu sei que ainda não estamos no final do ano, mas já é a altura de começar a pensar como irão decorrer estes últimos meses do ano e como nos poderemos projetar no próximo ano. E, portanto, o eremita já nos fala um pouco disso, um pouco de percebermos que temos a força interior para iluminar o nosso caminho à frente, para resolvermos as questões mais difíceis da nossa vida. Temos essa luz interior, a luz da estrela do tarot, que está aqui muito bem simbolizada na imagem do tarot do Alexander Danilov. Há de facto um recolhimento, uma introspeção. Apesar de a semana ser uma semana de ação e de exigir movimento, ela pede prudência, ponderação, para podermos tomar com toda a propriedade as melhores decisões na nossa vida. O rei de ouros também é um rei bastante, não vou dizer parado, mas é bastante contido. Ele é muito estruturado, muito seguro, não faz movimentos muito bruscos, não é de ímpetos como outros reis e como outras cartas do tarot. É uma carta que nos fala de um rei conservador, portanto conservador a todos os níveis, mas que também é um ótimo gestor dos recursos que tem à mão. E portanto que irá fazer uma excelente gestão, e nós iremos fazer uma excelente gestão dos nossos recursos, daquilo que temos à nossa volta, para podermos atingir os nossos objetivos. Tudo será feito com muita segurança, muita calma, muita ponderação, também muita inteligência para lidar com os assuntos financeiros, com os assuntos de dinheiro, porque é um rei de ouros, é um rei de terra, e haverá muita capacidade para lidar com esses assuntos. Pode haver aqui, às vezes, uma pequena dificuldade, porque o rei de ouros é um pouco inflexível. Temos que ter cuidado para, durante esta semana, já que é uma semana que nos pede tanto movimento, não sermos inflexíveis. Temos que ser prudentes, não agir de forma impulsiva e irracional, porque estas cartas falam-nos de racionalidade a um determinado nível. E eu penso que teremos muito boas energias para gerir com muita facilidade e com muita inteligência o que temos ao nosso dispor para fazermos acontecer aquilo que queremos na vida. E bom, estas foram as energias com o tarot. Vamos agora deitar uma carta de força com o oráculo da transformação. Vamos aqui baralhar um pouco as cartas. Eu irei deixar os créditos destes oráculos e destes tarots e destes Petit Lenormands na descrição do vídeo, como habitualmente, para saberem o que está a ser usado na leitura, os oráculos que estão a ser usados na leitura.
Vou socorrer-me do livrinho que está em português deste Oráculo da Transformação, da Gena Della Grottaglia, e é da editora Marcador. Este oráculo é da editora Marcador. Bom, eu penso que já está baralhado, vou fazer um corte. Este oráculo é muito bonito, é muito doce, vai muito fundo, muito profundo nas suas definições. Muito bem, temos a mãe da invenção. É capaz de haver um grande poder inventivo durante esta semana. Não me admirava nada com uma carta do cavaleiro e com uma carta da cegonha logo no princípio e meio da semana que isso acontecesse. Mas isto diz mais, esta carta diz mais do que isso. Vamos ver o que nos diz a mãe da invenção. A mãe da invenção, suscitar o engenho. Diz-se que a necessidade aguça o engenho. Dito por outras palavras, se algo é necessário, alguém o inventará. Encontramos alguma necessidade encontraste alguma necessidade na tua vida que não está a ser concretizada? Inventa ou reinventa uma maneira de colmatar essa falta. É provável que precises de ser criativo e de usar o teu engenho para criar algo inteiramente novo ou mais eficiente. Para tal, será preciso paciência, várias experiências e algumas tentativas falhadas. Sim, eu penso que há uma grande energia de poder inventivo com esta carta e com as restantes cartas, principalmente no baralho Petit Lenormand. A carta do cavaleiro fala-nos precisamente de engenho, de passarmos de uma fase de vida condicionante para uma fase de vida melhor, de ultrapassarmos um obstáculo. E pode ser através da criatividade inventiva que nós vamos conseguir ultrapassar esses obstáculos ou as situações de vida que temos entre mãos para podermos atingir aquilo que desejamos. E bom, foi esta a energia com o oráculo da transformação. Vou agora tirar uma runa de força com o meu oráculo rúnico. Este oráculo não tem autor. Foi comprado numa loja chinesa que eu não posso dizer o nome porque não é muito recomendável e não convém dizer aqui. Mas vocês todos já sabem qual é. Uma loja chinesa online. É um oráculo muito interessante, tem palavras-chave, tem os significados na vida moderna das runas e é muito bom para se aprender. E como eu estou a tentar crescer e desenvolver mais no uso deste oráculo rúnico, dos oráculos com runas, trabalhar com ele é muito eficaz e muito bom. Promove uma aprendizagem muito boa. Fazer um corte. Fazer um leque. E tirar uma runa. Temos a runa Laguz. Laguz é a sabedoria da água. É uma carta que nos fala de intuição e de cura e do fluir emocional. Os símbolos-chave para esta runa são um rio ventoso, as marés à lua, na lua, e um cálice a transbordar. O elemento, como é natural, é a água, o fluido das emoções. O cor é um verde profundo. A deidade é Njord, o deus do mar. E a meditação aconselhada para usar com esta runa é imaginarmos a flutuar sem esforço em águas calmas.
em águas calmas. Por vezes, o cuidado que temos que ter, o aviso que temos para esta runa é que por vezes as águas correm muito rapidamente, demasiado rapidamente, e por vezes contêm perigos. Nos usos modernos para a carreira, fala-nos de campos de criatividade, e o que está muito de acordo com a carta de força do oráculo da transformação, da mãe da invenção. No que diz respeito aos relacionamentos, é a intimidade emocional. Fala-nos de intimidade emocional. E em termos de magia, são os trabalhos melhorados no trabalho com sonhos, trabalhar com sonhos. E na descrição da runa é o que eu tenho. Na minha cábula, vamos ver o que nos diz Laguz. Laguz fala-nos de intuição e de emoções, como eu já referi. Fala-nos de intuição e de emoções. Fala-nos do fluxo da vida, de deixarmos fluir as coisas na nossa vida, de uma conexão com o inconsciente. Há uma grande possibilidade de haver uma conexão com o inconsciente. Não deixa de ser interessante que tenha saído a carta do ermita e que nos fala de introspeção e dessa busca no nosso interior para podermos avançar com a luz que nos é própria a iluminar o nosso caminho. Também é uma runa que nos fala de sabedoria feminina, não fosse uma runa que tivesse a ver com as emoções. E também uma runa que nos fala da navegação por águas emocionais. Será uma semana de dinamismo, mas também uma semana carregada de emoções benéficas e que, a serem bem trabalhadas e bem disciplinadas, poderão trazer grandes resultados. E bom, hoje foi a leitura para a semana de 25 a 31 de agosto de 2025. Espero que tenham gostado. Espero que esta leitura possa servir de farol para vocês poderem seguir a próxima semana de forma mais prevenida e agradável. Resta-me agradecer as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a partilharem este vídeo com alguém que vocês considerem que se poderia beneficiar com ele, que goste deste tipo de leituras, para eu poder alcançar mais pessoas e para poder continuar a vir aqui de forma gratuita prestar estas leituras. É um prazer, adoro vir aqui fazer estas leituras e estar um pouco na vossa companhia. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!